que eu acho importante. Hoje a ESPN deu uma matéria dizendo que o Zenit prepara um pacotão aí de jogadores brasileiros para a próxima janela de transferências, né? O fantasma Zenit, né? Vamos lá, a questão do Guinegão, né? O Guinegão está nesse pacote, segundo a informação, né, da ESPN. Primeiro, né, você sabe a multa do Guinegão, o Valentim? 100 de euros, né? Quanto? 100 de euros. 100 milhões de euros, tá? Quanto que dá isso em reais? 640, vai? Enfim, para tirar o Guinegão, claro, tem que pagar a multa. É difícil que alguém hoje pague uma multa de 100 milhões de euros, e nem vale 100 milhões de euros, né? Ninguém. Isso é uma multa absurda que se coloca, lógico, não tem problema nenhum. A questão o Corinthians tem 80% dos direitos econômicos do Guinegão, né? 20% pertencem ao jogador, não é empresa nenhuma, porque hoje a lei não permite que nenhuma empresa tenha esses 20%, então é o jogador. Se existe o interesse do Zenit, tá? E aí eu tenho que avançar, que é isso que o jornalista faz, o repórter faz, ele avança na apuração dos colegas, se ele não tem a informação em primeira mão, que seria essa aí, que o Guinegão tá na mira do Zenit. No Corinthians não chegou nada, nem sondagem ainda, tá? É claro que se o Guinegão continuar, ele tem 5 jogos como titular no Corinthians e 5 participações em gols, são 4 gols e 1 assistência. Os números dele realmente impressionam desde que ele virou titular. Se continuar assim, vai ter certamente uma proposta no final do ano. Mas hoje não tem nada ainda. Você acha que o Vitão, o Guinegão pode ser a maior venda da história do Corinthians? Porque sempre pinta essa história no Coringão, né? De qual vai ser a maior venda, né? Você acha que pode ser a maior venda do Corinthians, o Guinegão? Você acha que no final do ano teremos, né, o Corinthians terá propostas aí pelo Guinegão? Acho que terá propostas. Se vai ser a maior venda, depende da competência do Corinthians, né? O que já não põe a mão no fogo. E pela idade dele, a lógica do mercado, o jogador de 17 vale mais que um de 20, 18. Por exemplo, Bruno Bedon, que não venderam ano passado, valeria muito mais no ano passado do que vale esse ano. Então vai depender de quando vender. Se não vender nessa próxima janela, já vai valer menos. Mesmo que jogue bem. Porque você vende jogador pela idade, não só pelo que ele joga. Já mudou a lógica do futebol. Agora, eu não acredito nem um pouco que ele vá para o Zenit pelo motivo. Quem decide para onde vai é o jogador. Né? O clube tenta ou não tenta. O Guinegão é o jogador mais falado, do time que tem mais mídia que é o Corinthians, está jogando muita bola. E vai jogar na Rússia, que não pode disputar nem Liga dos Campeões por causa da guerra. Assim, então eu não acredito. Até acredito, se alguém oferece dinheiro para o Corinthians, até vale vender para o Zenit, porque depois você ganha na revenda, o dinheiro tanto faz de onde vem, você põe o dinheiro, tá pensando que o negócio é honesto. Mas o Luiz Henrique foi para lá, né? E foi então, o destaque da seleção na última convocação. Um negócio meio Dexter, então eu achei bem estranho. O Luiz Henrique tem outra idade também, já foi pro Betis, já voltou, já foi de novo, né? Eu não vejo lógica. Se eu cuidasse da carreira do Guinegão, ele não iria para o Zenit, de jeito nenhum. Pela essa questão da guerra, o Zenit é o melhor time da Rússia ultimamente, não historicamente é o CSKA, outros, mas assim, a Rússia não disputando, o futebol russo não disputando a Liga dos Campeões, ele fica ali isolado, não tem um crescimento, disputa, não melhora a carreira, não melhora. E ele, pelo que ele está jogando, ele vai ter proposta para ganhar o mesmo dinheiro em outros times. Então, se cuidasse da queda do Guinegão, não pensando como Corinthians, como Guinegão, eu não iria para o Zenit. Sim. Ô, Valentim, você tem alguma informação em relação a isso? Não, tem o que você tem. Não chegou nada para o Corinthians, e até acho bem, de novo, não querendo duvidar da informação do colega, mas acho bem plausível, né, que agora surjam rumores de times interessados, de times fazendo contato, mas o que importa é isso, sondagem tem a todo momento, né, para praticamente todos os jogadores. Agora não tem nada na mesa do Corinthians, e é isso que você falou. O Corinthians está numa situação, acho que o destaque é esse, na verdade, o que fica da história é isso. O Corinthians está numa posição muito confortável para poder negar a proposta se não for atrativa, porque tem uma multa gigantesca e impagável, podemos colocar assim hoje, no contrato dele. Então não há problema quanto a isso. E lembrando, acabou de negar a proposta de 190 milhões de reais da Roma pelo Yuri Alberto, porque não pode contratar, então não é só uma questão também de o valor é bom, o valor não é bom. A questão é, mesmo que o valor entre, mesmo que entre em 100 milhões de euros, o Corinthians não pode contratar ninguém. Até porque fechou a janela, né? Mas, assim, não há possibilidade disso acontecer agora, a não ser que seja um valor completamente absurdo.
Ô, Vitão, fala para mim, Vitão, até onde vai Guinegão, cheio de paixão? Você acha que o Guinegão vai ser um novo Viola, um novo Wagner Love, o novo no Liedson? Você acha que o Guinegão vai ser titular do Corinthians? Ele vai ter uma carreira vitoriosa no Corinthians? Ou você acha que ele está num bom momento? O que você acha do Guinegão tecnicamente? Dá para sonhar com ser uma grande venda? O que passa pela sua cabeça quando você vê aí o Guinegão jogando cheio de paixão? Cara, o Viola decidiu um Paulistão com 18 anos e 88. O Guinegão pode decidir uma Copa do Brasil com 17 anos. Espero que ele não me vire um novo Viola, que o Viola jogou em três times de São Paulo, né? Jogou no Palmeiras e no Santos. Então eu espero que ele não vire. E o Guinegão é corintiano desde a infância. Não era o time de coração do Viola antes de estourar no Corinthians, ele torcia para o rival. Mas o Viola foi um baita jogador, para mim, muito acima do Wagner Love, que também foi um bom jogador. O Viola foi campeão do mundo, fazendo chover na prorrogação contra a Itália, entrou ali, não foi titular porque tinha Bebeto e Romário e tal. Acho que o Guinegão, da posição, ele tem uma coisa assim, ele tem uma coisa de arquibancada de corintianismo, de ser maloqueiro, de ser brigador, que o corintiano gosta, com o futebol. Porque às vezes você tem um cara que só tem talento e não briga pela bola, uma coisa meio Memphis, meio Roy, e tem um cara que só briga, mas briga com a bola também. Ele tem as duas coisas e tem um sentimento que o corintiano gosta, né? E tem um nome corintiano, Guinegão, assim, né? Aliás, devia tirar aquela coisa de Guilherme na camisa, devia botar Guinegão logo. Com certeza. Mas enfim, eu acho que ele tem tudo para se identificar. Eu não acho que ele vai fazer uma carreira grande no Corinthians e fazer vários títulos, pelo mundo que virou hoje. Então, ele, com o futebol que ele tem, não vai durar muito, não vai ter tempo de ser tricampeão brasileiro, ganhar 5 competições. Mas acho que ele pode decidir a Copa do Brasil para o Corinthians, por exemplo. Hoje ele decidiu contra o Atlético Paranaense, né? Dos 3 gols do confronto, ele fez 2 e deu passe para outro, jogando bem os 2 jogos, né? Jogando bem os 2 jogos. Ele tem feito gols decisivos. O único gol dele que não foi decisivo foi contra o Bahia, que foi um gol bonito, de meia puxeta, não sei se foi puxeta, se foi meia bicicleta, aquilo lá. E o Corinthians acabou perdendo o jogo, mas ele foi bem naquele jogo também. Foi. Então, acho que ele pode, assim, acho que ele vai dar dinheiro pro clube, pode sair com título. Se ele sair, por exemplo, no final do ano que vem, pode ganhar uma Copa do Brasil em outro estadual, dar dinheiro, e assim, e ele claramente não é uma coisa fake, né? Não é aquele cara que beija o escudo por beijar, que fala que é uma coisa fake. Você vê na cara dele ali, não falta no posicionamento, né? E eu, sinceramente, quando eu vejo as entrevistas dele, eu fico mais fã do moleque, assim, né? Eu não sei se é porque eu sou um cara muito sentimental, meu caro Samir, ele tem um filho da mesma idade, e vejo ele lá falando, pô, não vejo a hora de fazer um gol, pedir pra minha mãe fazer um bife acebolado, eu adoro bife acebolado. Muito bom. Aquela aguinha. Então, assim, o jeito que ele fala é natural, não é uma coisa de assessoria. Você vê que ele tá curtindo o momento, tá decidindo. Não sente jogo, não é um cara que sente jogo, sente decisão. Então, acho que assim, não vai fazer uma carreira longeva pelo futebol dele. O futebol de hoje não comporta que jogadores desse nível, ainda mais atacante, fiquem muito tempo no clube. Aliás, você acha que o Valentim vai num bife acebolado, num bife a cavalo, ou é mais um pato à Califórnia? Ou é mais um pato à Califórnia, assim, o jeitinho dele? Mais um japonês e uma sobrinha, um cassis, licor com cassis. Vocês se surpreenderiam. Vai no podrão também, o Valentim? Porra. Ali na grande Barão de Limeira, bom, agora ganhou pontos comigo. Um pernilzão na saída da anel. O Valentim, o pernilzão é top, né, velho? O Valentim, dá para jogar Guinegão hoje? Por exemplo, vai ter o Yuri Alberto e o Memphis. O Guinegão, eu penso o seguinte, confiança é tudo no futebol. Eu tenho muita amizade com ex-jogadores de futebol, né? Moro em Santos. Santos é a cidade dos ex-jogadores. Você vai na padaria, você encontra. Como eu já almocei, jantei com ex-jogadores aqui. E alguns deles me falaram o seguinte, Samir, confiança é tudo, velho. Confiança é tudo. Por exemplo, o Yuri Alberto é um exemplo disso. Quando o Yuri Alberto não está confiante, ele cai em cima da bola, ele chuta na arquibancada, ele chuta na bandeira do escanteio. Quando ele está confiante, você não sabe se ele é canhoto ou destro. Do jeito que ele chuta, entra. E o Guinegão está muito confiante. Não é ruim hoje, por exemplo, se tiver o Memphis e o Yuri à disposição, Valentim, você tirar o Guinegão e quebrar essa confiança, porque vai dar um gelinho ali no banco, né? O que você faria se você fosse o Dorival hoje? Não sei. Não sei o que eu faria. Eu acho que eu sou mais da vibe de futebol é momento. Se o cara tá jogando bem, independente do nome, eu acho que ele tem que seguir jogando. E o Guinegão tem sido muito útil ao Corinthians
nesses últimos meses. Aí você tem que colocar na conta também que o Yuri Alberto volta de lesão, precisa passar por um tempo não só de recuperação e transição física, como ele já o fez, mas um tempo de adaptação também, de readaptação nesse retorno. Eu acho que se alguém poderia ter uma quebrada, foi o Yuri, nesse tempo, nessas 3 semanas, esse mês, né? Amanhã dá um mês que ele fez a cirurgia, nesse mês que ele ficou parado. Então, eu acho que tudo bem, o Yuri pode até ser o titular absoluto na posição no geral, mas agora o momento é do Gui. Eu acho que tem que valorizar assim, o moleque, até porque está sendo decisivo, não é só uma questão de marcar gols em alguns jogos e vir um jogo decisivo, você aposta nele. O Corinthians já está colhendo os frutos do Gui Negão titular. Então, assim, eu acho que a questão agora, de novo, vai ser como o Memphis volta depois, porque supondo que o Gui Negão siga nessa boa atuada e o Yuri volte bem, quem corre risco aí de tomar uma lombada, um chá de manca é o Memphis. De novo, não sei se isso vai acontecer, porque a gente está supondo aqui que as coisas vão caminhar de um jeito e podem não caminhar. Mas eu acho que, por enquanto, quem tá correndo mais risco de ficar de fora é o Memphis, até porque não consegue se manter saudável e quando faz, não tem sido constante. Eu acho que é justo falar isso, sem problema nenhum. É um jogador importantíssimo para o Corinthians, mas por enquanto o Corinthians não tem dependido dele para avançar, tem dependido do Guineu. Ô Vitão, você acha que o Dorival coloca um jogador de 6 milhões de reais? Não, de jeito nenhum. Chance é a mesma do meu pai ovular. 0. Tem o Rames Rodrigues do São Paulo, né? Como histórico recente de adaptação. Não acho até que o Gui merece titular hoje, o Guinegão. Mas assim, eu duvido que isso vai acontecer assim, por questões técnicas. Por questões médicas, físicas, você consegue deixar, tá voltando agora o Yuri Alberto, tá voltando. Agora, se tiver condição, os 3 do jogo, e eu acho que isso é ruim até pro Guinegão. Porque, assim, se ele entrar em campo e falar assim, cara, barrei o Memphis e o Roberto, agora, assim, a pressão que você põe em cima do moleque. E, assim, o jeito que Memphis e o Roberto jogam, não dá para jogar 4-3-3. Nenhum dos dois joga no 4-3-3. Os não dois joga. jogam com dupla. E ainda também tem o Galo que não marca ninguém. Então, assim, é um ou outro. Estou contigo nessa. Pior o futebol dos 3. Assim, o Guinegão é o único dos 3 que dá para jogar no 4-3-3 ou no 4-4-2. Tanto o Memphis quanto o Roberto, se você põe 4-3-3, você acaba com o futebol dos dois, que não é 9, não é 7, não é 11, e o Garro não marca. Então, assim, eu não vejo hoje, né? Hoje, o Guinegão tá jogando mais que os dois, inclusive hoje, né? Mas, assim, o futebol tem hierarquia, tem história, assim, e a gente analisa muitas vezes aqui, na arquibancada do torcedor também, assim, na justiça só do campo, mas, assim, futebol é coletivo. Se você perde vestiário, administrar as coisas, você tem que pensar em tudo isso. Então, eu não acho que há a menor chance agora do Guinegão, ainda que esteja jogando mais que os dois, se os 3 tiverem condição dele começar a partir. Também acho. Não vejo o Dorival comprando essa briga de jeito nenhum. Mas, enfim, posso estar errado. O Valentim citou o Rames Rodrigues, que nesse caso aí, ele tinha acabado de chegar no clube, o Memphis já tem uma historinha aí, né? O torcedor tem uma paixãozinha já pelo Memphis. Foi bola contra o Palmeiras numa final. Foi decisivo em final de Campeonato Paulista, foi decisivo na Copa do Brasil, fazendo o gol da vitória no jogo de ida contra o Palmeiras. Enfim, eu acho mais difícil pro Dorival colocar o Memphis no banco. Eu já fiz uma... Custa muito caro, né? Custa muito caro, 6 milhões. E eu já fiz um exercício de jogar os 3 juntos e sempre esbarrei nessa questão que o Vitão falou, né? O Yuri Alberto não joga de ponta direita e o Memphis não joga de ponta esquerda. Não dá. Aí eu já pensei num 4-2-4, que seria um absurdo, porque os dos lados teriam que voltar para marcar para fazer 2 linhas de 4. Nem do esporte no 4-2-4. Que aí seria... aí você teria Memphis e Garro por trás e o Guinegão e o Yuri Alberto na frente. O Memphis por jogando ali atrás dos atacantes, a gente já viu quando precisou para ser o substituto do Garro, ele não foi bem. É difícil, hein, velho? Escalar um time hoje com os 3 é um exercício difícil. Vocês não falaram? A gente falou de tudo na live, de Memphis, Guinegão, Yuri Alberto, Kaique ou Vitinho, eu acho que vai jogar o Vitinho, você concordou? Não sei se o Valentim pensa igual a gente. Vocês passaram 53 minutos de live, tô vendo aqui o reloginho aqui, sem citar o homem do ombrinho, né? Ninguém nem cogita. Ombrinhos mágicos. Ombrinho mágico, você vê assim, ele apareceu comemorando o gol. Falei comemorar o gol, agora vou fazer um elogio pro Roberto, que não tá jogando nada desde a contusão. Tem até aquela comemoração fake, aquela comemoração para torcida, aquela coisa falsa.
Mas uma coisa que eu gosto do Roberto, mesmo nesse momento que não tá jogando nada, já jogou muito e tá voltando, é como ele comemora o gol como se fosse dele, né? Qualquer gol. Ele pode estar na arquibancada do campo, fora do campo. Bonzinho. Não, ele comemora o gol como se ele estivesse na arquibancada sendo pro time. Não é todo jogador que faz isso, não. Sim. Ele é bonzinho. O William Alberto é bonzinho. Você olha pra ele, tu vê que bonzinho. Pra gente, a nossa última pauta aqui dessa live. Magno. Vai falar 10 minutos de Thales Magno e Romero. Vou deixar você falar ombrinhos mágicos. Você sabe que a gente fala dos ombrinhos dele, mas foi um jogo que acho que foi contra o Novo Horizontino, que a linha do impedimento, ele tira o ombrinho assim, sai da linha do impedimento. Tem um gol acho que é do Hector, se eu não me engano. Você vê que ele usou o ombrinho na hora, assim, ó, e tirou, saiu do impedimento na linha. O Thales se lembrou do Hector, é para mandar o nosso telespectador embora, né? Vamos falar de Neymer White. O Corinthians tem sondagens, quer vender, né, os novos Neymer Whites da Neoquímica Arena, né, da Arena. O valor que o Corinthians busca ainda é de 700 milhões por um contrato de 10 anos, que vão dar aí 70 milhões por ano. Não chegou nenhuma proposta ainda nesse valor. Chegou uma proposta, o Corinthians faz mistério em relação à empresa, não é a Betano. Chegou uma proposta que está ainda distante desses 70 milhões. O Corinthians hoje recebe aí, vamos colocar aproximadamente 20, 18 na verdade, aquela coisa de correção, pode passar um pouco de 20. Vendeu por 300 milhões, que eu acho que foi bem vendido, porque era uma outra realidade da nação, do mercado, era pandemia, enfim, 300 milhões, mas chegou a hora de, né, dar uma renovada nisso. E o Corinthians está tentando. São 3 interessados até agora, são 2 bets e uma outra empresa que o Corinthians mantém sigilo. Uma fez uma proposta oficial que ainda está na mesa e não avançou, porque não é o valor que o Corinthians pretende. Agora, tem uma coisa que eu apurei que é importante, é que o Corinthians, ele tá querendo vender por 70 milhões, só que tem um problema, né, Vitão, Valentim, né, aqueles que nos assistem. Qual é o problema? O problema são os juros, né? O Corinthians, ele tem uma dívida hoje na Neoquímica Arena de 660 e poucos milhões aí. A gente nunca sabe o valor exato, 668 milhões aí da Arena, né? Se a gente colocar aí os 15% aí da Selic e tal, fazer aquela conta para ser mais objetivo, o Corinthians, ele paga de juros por ano 103 milhões, 104, 105, aproximadamente. Então, assim, você fecha um patrocínio de 70, mas você paga 100 de juros. A situação do Corinthians em relação à venda, né, desses Neymer Whites não é fácil. E aí eu apurei o seguinte, é uma informação importante para o torcedor corintiano que nos acompanha. O Corinthians, nas negociações, inclusive essa aí que ele recebeu uma proposta, o Corinthians está usando um indexador, né? O que seria o indexador? Que corrige, eu não sou especialista em economia, nada, mas né, a gente pegou a informação dentro do clube e eu fui dar uma avançada nisso. O indexador, ele corrige uma dívida no tempo, então o Corinthians não pode perder para a inflação. Então, a proposta que o Corinthians quer, por exemplo, ele quer 70 milhões por ano, mas ele quer que o indexador corrija o contrato da mesma forma, né, dos juros que o Corinthians, da correção que o Corinthians tem dos juros que ele paga na Arena anualmente. Senão, não vale a pena. Deu para entender, o Vitão, Valentim, essa questão hoje envolvendo os Neymer Whites? Não é só o valor, tem que ter um indexador para que o Corinthians não perca para os juros, até mesmo com um novo valor e um valor melhor dos Neymer Whites. Posso além só... Não dá para entender não pagar, que é a posição do Romeu Tuma, não paga aí, né? Foi uma coisa... Vai lá, Furlan, desculpa. Vinícius. Não, informação mesmo, são 3 empresas e a Iperafarma. A Iperafarma também está no bolo aí para tentar renovar. Sim. Mas essa questão, Vitão, o que você acha da questão dos juros, cara? Que é uma informação que eu acho que é um detalhe que eu apurei bem importante, porque não adianta você ter uma... Porque é o seguinte, 70 milhões até agora não chegou nenhuma. Vamos supor que chegue uma de 40, uma de 50, já é melhor que a de 20. Claro que a empresa vai ter que arcar com a multa, senão não faz sentido, né? Ou a Iperafarma cubra. Mas vamos supor que a Iperafarma ou qualquer outra empresa chegue a 40, 50. Você tem 100 de juros, então é importante o Corinthians ficar atento com isso, né? Com esse indexador, para que não perca para a inflação e aí vai ficar enxugando gelo.